Bom, então a gente vai dar sequência aqui ao nosso debate de hoje, a nossa conversa com as mulheres indígenas, paricharas, guerreiras. E agora a gente vai passar a palavra para Marineide Pérez, do povo Macuxi, militante do movimento indígena, educadora popular, cursando História na Universidade Federal de Roraima. Nascida na comunidade Alto Arraia, município do Bonfim, participou do movimento indígena desde 2005 na organização dos indígenas da cidade, a ODIC, quando estava começando ainda, fazendo, inclusive, um diagnóstico da situação dos indígenas no contexto urbano, e foi através da ODIC que ela descobriu a própria identidade indígena, urbana, com direitos violados. Participou de diversos encontros, seminários, conferências e coordenou a cartografia dos catadores de material reciclável. Seja muito bem-vinda, Marineide Macuxi. Uizê, Morubenandã, Uizê Macuxipê, Tucuibá, Karaokê, Marineide Pérez da Costa. Bom, para iniciar, eu vou fazer um canto, né? Exatamente esse canto, para agradecer principalmente o Instituto Bexiga, que propôs mais uma vez. Aqui, nós indígenas urbanos, que vivemos nesse contexto urbano, vivemos aprendendo a cultura do índio, fazer que nem o outro, não do índio, mas do branco, mas que a gente mantenha a nossa. Vamos lá, a gente vai fazer o canto. Sija, Sija, Uagari, Sija, Sija, Uagari, Amaimu, Sija, Ugari, Areruia, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Amaimu, Sija, Ugari, Areruia, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari, Sija, Sija, Ugari. Bom dia! No começo eu dei bom dia, que diz na língua macuxi, bom dia a todos, que é o Panandã. E meu nome em macuxi é Tucuibá. Tucuibá, que é beija-flor fêmea. Ubá, que significa fêmea. Eu descobri minha identidade através do movimento. O movimento ele trouxe muita coisa boa para mim enquanto índio urbano. Na verdade, você fica meio perdido, né? E através do movimento eu me encontrei os pares que me fez até hoje estar lutando para que, quanto indígena, mulher indígena do contexto urbano, tenha essa visibilidade. Né? A gente que está no contexto urbano, nós não temos essa visibilidade ainda. Por isso que a gente luta para que nós tentamos essas políticas públicas, que existem as políticas públicas, mas ela não chega até nós, né, que vivemos no meio urbano como para índio. Tem as políticas públicas, mas nós temos que lutar. Mulheres indígenas no contexto urbano, tecendo história e valorizando saberes. E aí é a pergunta, como é mesmo essa história? Como é esses saberes? Né? Você que está no contexto urbano, você ouve muito. Ah, não é mais índio. Né? Deixou de ser índio. Mas aqui nós estamos, exatamente porque nós existimos. Nós estamos aqui contando nossa história e contando o que a gente sabe. Né? E aí, vocês viram um monte de livrinho que tem aí. Para ter uma ideia, isso aí foi o nosso primeiro encontro de mulheres indígenas no Alto São Marco, numa comunidade indígena chamada Boca da Mata. Então, foi o primeiro encontro de mulheres urbanas indígenas com as comunidades indígenas. Sou educadora popular, casada com o não índio, Francisco, que agora a gente ele está no sítio fazendo a farinha, por isso que eu tive que vir para cá, porque a internet lá não está boa.
E esses são meus filhos, Camila, Carla, Edivana e Francisco Júnior. Tenho 4 crianças. Então, a minha vida começou toda na ODIC, Organização dos Índios da Cidade. E segundo, veio a Rede Educação Cidadã, onde ela fortaleceu esse grito de mulher indígena. E, por último, agora estou na Unisol Brasil, Central de Cooperativismo e Associativismo, que nós trabalhamos com formação, todo sobre o que é cooperativa, por que não vai para frente muita questão dos projetos dentro das comunidades indígenas, o que é a Recide? Né? Eu creio que todos aí já ouviram falar na Recide, né? No outro governo que nós tínhamos, nasceu no governo do Lula e continuou no governo da Dilma. E a Rede Educação Cidadã, ela vem muito forte a metodologia freiriana. Então, com tudo isso, dentro da própria Recide foi onde foi fortalecido o movimento indígena nessa formação de educação popular. E eu vejo muito, por mais que eu tenha um parente, né, primo, que ele ainda não se diz que é índio, ele diz que não mais é índio, que já está na cidade, então, enfim. Mas eu vejo que através da educação popular você pode reverter toda essa situação. Então, o que traz contigo nós temos essa identidade, mas a partir do momento que você vai para o meio branco, você você tem vergonha até de dizer, né? E já quanto à educação, traz esse viés que podemos sim, através da formação, mudar todo esse paradigma que o índio, quando sai da comunidade, deixa de ser índio. E aí nós trabalhamos, como foi falado, a cartografia. A cartografia dos catadores de material reciclável, que da outra vez eu apresentei, só que eu não apresentei em slide. Só que a cartografia, antes dessa cartografia, nós fizemos uma outra cartografia, Essa cartografia foi a primeira, ela veio com o nome de Moradores da Maloca Grande. E dessa cartografia surgiu esse livro, Moradores da Maloca Grande, reflexões sobre os indígenas do contexto urbano. Nós mesmos escrevemos esses artigos que tem aqui. Nós tivemos como a coordenadora 2 antropólogos, que foi a Carmen Lúcia Silva e o Carlos Alberto Cirino. A professora Carmen agora ela está no Piauí, fazendo um belíssimo trabalho com os indígenas de lá. E o Cirino Alberto, ele continua na Universidade Federal. E no começo da minha apresentação, a Dani falou do diagnóstico. Então, foi esse aqui. Esse diagnóstico que ele vem só mostrar, visibilizar todo o sofrimento quanto o indígena urbano, a partir da violência, a partir da negação de não dizer a identidade de ser índio, exatamente porque a gente tem muito preconceito. As pessoas, quando você confirma sua identidade, as pessoas ainda dizem: o que esse índio está fazendo aqui? O que ele diz assim, já não tomaram tanta terra, o que estão fazendo aqui? Mas aqui é o nosso território. Aqui é meu território, né? Então não tem essa de sair da comunidade. Aqui eu sempre vou ser índia, aqui que esse é meu território. Em qualquer lugar que eu for, é terra indígena. Então, a partir do momento, a gente começa a trabalhar todo o trabalho através da ODIC. Todo o nosso percurso foi através dessa organização, todo o trabalho, encontro, resgatar a nossa memória de o que somos, o que nós comemos, a damurida, o caxiri, o pajuaru, tudo isso veio com a ODIC. Nós começamos a organizar vários encontros em bairro, e é onde é muito bonito, a maioria são falantes da língua, o Apixana, o Spemon, Patamona, Macuxi. Então, é muito bonito, foi muito bonito esse encontro, principalmente para mim, que eu, através da ODIC, que eu encontrei meus pares. Então, e aí, depois que eu encontrei os pares, eu não parei mais. Vários trabalhos, encontro. Vocês podem ver que tem várias fotografias, foi onde a minha caminhada. Tem um aqui que está a doutora Joênia, no Rio Mais 20. Esse aí foi em 2008, foi a primeira grande reunião do CI, do Conselho Indígena de Roraima, que na época era o Jonito, foi um coordenador que ele abriu muito espaço para a ODIC. Então, esse foi o lançamento que nós fizemos do nosso primeiro livro, na Raposa Serra do Sol, na comunidade Surumum. Então, onde foi divulgado que os indígenas começaram a se organizar.
começamos a se organizar para exatamente buscar alguns direitos nossos que tinham sido violados. Aliás, todos os direitos, né? O principal é de ser índio. Esse foi o nosso primeiro encontro nos bairros com alguns acadêmicos do gestão territorial que foram conhecer o trabalho da ODIC. A panela de barro, que é uma tradição nossa, macuxi. Aí tem o urucum, bem aí ainda agora a Ricarda mostrou, é onde a gente faz a nossa pintura. Essa pesquisa nós fizemos no bairro Brigadeiro. A maioria dessa população que está no bairro Brigadeiro, eles moram no Fossão aberto. Então, essa pesquisa eu fiz em 2009, e aí é onde a gente busca a renda da população indígena. Então, é muito vulnerável, gente muito pobre, que vive na labuta, né? Porque exatamente o que eu falei no começo, não acessa as políticas públicas. Então, essa pesquisa eu fiz, e aonde a gente pode comprovar a tal situação dos indígenas que estão na periferia. Pessoas, mãe indígena que tem muito filho, que vive extremamente pobreza, essa é a fala. Essa atividade a gente fez no encontro de mulheres, só que os homens, eles reclamam que não pode ser só encontro de mulheres, os homens têm que participar, e tá certo. E aí, nesse cartaz, eles pedem exatamente para a gente, quanto indígena urbano, estar se aproximando mais das comunidades. Né? Isso aí foi muito bom. E aí, nesse cartaz aí, eles falam que a gente tem que estar participando, não só atividade, porque eu fui a primeira que levou essa atividade para dentro da comunidade indígena, para ter esse diálogo entre a mulher da cidade e a mulher que está na comunidade indígena. Então, eu vejo assim que a gente só muda, mas a gente continua com a nossa cultura, o que a gente pensa, os nossos ancestrais. A gente não mudou nada, ela só fica imutável nessa cultura porque você está na cidade, né? Com medo de expor ela e ver o preconceito. Ah, essa outra, onde eu estou, um encontro com várias mulheres, isso foi em Porto Velho, o desafio da mulher indígena. Eu me encontrei com outras etnias lá, e aí o que eu levei o desafio maior que quanto no estado de Roraima? Exatamente essa questão da identidade. Né? Nem muitas mulheres, elas se autoafirmam. Mas eu vejo que agora mudou um pouco. Né? Nós temos aí, através do movimento, isso fortaleceu muito a nossa questão de luta de base, principalmente as mulheres que vivem no contexto urbano. Essa daí foi lá na Raposa, isso aí fica na Raposa Serra do Sol, isso aí eu estou como acadêmica, nós fomos um encontro que teve lá, e para levar essa nossa dança. Então, foi muito bom esse primeiro encontro, os parentes antigos, principalmente os antigos, dizer que realmente o índio que está na cidade, ele não perde a cultura, ele só fica mutável, né? Exatamente por causa de algumas questões do não índio. Eu coloquei aqui Paulo Freire, aqui essa questão do oprimido, que fala: nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando os corpos infelizes, apresentando aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. E nós continuamos lutando. A gente tem que manter esse diálogo com a comunidade indígena e os índios que estão no contexto urbano. Querendo ou não, a nossa família está lá. A gente tem raízes lá, porque eu nasci na comunidade do Alta-Raia. Por coincidência, agora, o meu sítio fica exatamente na aproximação. Lá eu faço farinha, lá eu crio galinha, lá eu crio porco. Da outra vez eu vou mandar um vídeo do outro encontro, a gente arrancando a mandioca, fazendo, enfim. Eu continuo sendo essa pessoa, né? Não são questões de mudança que vai me manter. Eu continuo fazendo esse todo o trabalho, continuo visitando as pessoas. E lá onde eu estou morando agora, eu vi que lá eles têm uma facilidade muito grande. Quando eu digo que eu sou indígena, né, a nova moradora da região, eles dizem: mas a senhora é da onde? Eu digo: eu sou exatamente daqui, dessa região aqui, lá do Alta-Raia. E como eu vejo que a Ricarda falou do Maruai, do Parixara, é uma dança maravilhosa. E nós, quanto índio urbano, os encontros que a gente fazia aqui quanto ODIC, sempre tem Parixara, sempre tem Andamurida,
o beiju, a pimenta. Minha avó dizia que a gente come pimenta e que quando você se engasga, os espíritos ruins querem sair. E é verdade. Alguém aí, algum indígena já comendo pimenta assim, se engasgou? Pode comer mais pimenta que é o espírito ruim sair. A Ricarda falou da nossa comunidade. Realmente, em Roraima, nós tivemos a nossa primeira comunidade indígena, que foi essa daqui, ó, o Quaicri, que a gente lançou um livro. Aí ela tem dois significados, Quaicri, Quaipri, que são duas línguas, né? O Macuxi e o Apixana, Quaicri, Quaipri. E essa aqui, então, um dos organizadores desse livro foi o professor Reginaldo, professor de História, Mulheres Migrantes. Isso aqui foi uma autora, ela é o Apixana, é a professora Meire Joyce. Ela escreveu esse primeiro livro aqui dentro da universidade. Na verdade, a ODIC já existia um encontro aqui em Boa Vista pela PIC, que era a pastoral da cidade. Então, existia esse jovem que participava da pastoral. Só que eles queriam ir muito mais além. Então, o que fizeram? Se reuniram para formar uma organização indígena, que aí sim, ele se desvinculava da PIC, da pastoral, e começava o grande movimento que foi a luta, né, como foi reunir vários jovens, fizeram o diagnóstico, a gente teve um apoio do professor Maxim, um antropólogo, que ele deu muita força para esse movimento. Então, eles começaram, a gente fez, quando eles estavam iniciando o diagnóstico, já tinham feito a pesquisa, foi quando eu conheci. Como foi que eu conheci esse movimento? Eu me formei em técnica em enfermagem, até então não tinha conseguido um serviço para mim. E aí eu ouvia muito rádio da tarde. E aí ele falava na PIC, ele falava no Nós Existimos, no IMDH. E aí eu comecei a ouvir e dizia que os indígenas que querem isso, que tem que participar. E aí eu fui lá procurar, né? Lá no Nós Existimos, que o Nós Existimos ele teve uma história muito grande, foi o que apoiou a Raposa Serra do Sol. E quando eu cheguei lá, de início logo eu encontrei o Eliandro Apixana, que estava organizando as pessoas que se identificavam como indígena para participar do diagnóstico e formar essa organização indígena. E aí eu falei, eles, não, então tu começa a participar. E logo no mesmo dia, no outro dia que seria a reunião, eu já fui, que foi até no Cauamé, onde iniciou tudo isso. E aí eu comecei a participar, e aí eu encontrei outro, sabe assim, quando você parece assim que encontrou sua família, que estava perdida de muitos anos? E aí eu comecei a ir, participei, nossa, eu amei, aí o almoço já foi da Muri, da Caxiri, eu me reafirmo como ser indígena e encontrar outros parentes que também estavam lutando pelo esse mesmo objetivo que eu, né? E aí foi quando a gente começou tudo isso, fomos lançando o livro, e aí eu fui ingressando, fui conhecendo. E aí, como a Ricarda falou exatamente numa lei, né, na Carta Magna da Constituição de 88, que naquele artigo tem que assegura os direitos dos povos indígenas, e aí me interessei muito mais, aí fui estudar, fui atrás, porque, na verdade, e aí, como as pessoas dizem, pronto, lá se vai agora a Marinete querendo ser índio, eu digo, eu não estou querendo, o que eu estou querendo é reafirmar a minha identidade quanto povo. Então, daí não parei mais, fui estudando, e aí foi aonde nós, quanto indígena urbano, conseguimos ingressar na universidade, porque na universidade tinha vaga, que era o PSEI, Processo Seletivo Específico para Indígena, mas só quem podia participar eram os índios da comunidade. No caso, nós não entramos porque nós éramos desaldeados. Como a ODIC se organizou e aí ela teve peso, aí a gente começou. Andamos na universidade, fomos falar com o reitor, mas como sempre tem que ter o visto da FUNAI. Fomos na FUNAI, o diretor da FUNAI foi uma pessoa também que abriu muito espaço para nós. É o Gonçalo, inclusive ele já até faleceu. Né? Conquistamos todo esse espaço. E aí, até hoje eu me questiono, porque, na verdade, foi aquele jovem todo que lutou juntamente comigo, e simplesmente eles foram conquistando, passaram, se formaram e foram embora. E ficou eu, que no momento eu era coordenadora, outra hora eu era secretária, outra hora eu era articuladora. Então, mas foi bom que todo esse que eu tive eu aprendi muito, né? Aprendi muito.
aprendi a trabalhar com os parentes. Então, nós fomos conquistando esse espaço através da ODIC. E através da ODIC veio as cartografias, através da ODIC houve outro espaço para mim como educadora popular pela Recide, que fui conhecer os índios da Bolívia, né, que fica na fronteira. Então, nós trocamos esses saberes, essas experiências, através do movimento, né? O movimento, ele trouxe muita coisa boa para nós. Só que, com o tempo, foi todo mundo se afastando, mas a luta continua, né? Tanto que eu sou agora, estou na Unisol Brasil, que trabalha com isso, mas eu estou lá como representante indígena, de mulher indígena urbana do estado de Roraima. Então, eu quero dizer para vocês que o movimento ele trouxe muita coisa boa, né? Coisa boa assim, que me fortaleceu como indígena e continua fortalecendo. Então, é bom quando você encontra parceiros, que nem o Instituto Bexiga, que nem a própria universidade, outros que dão essa voz, que faz fortalecer essa voz dessa indígena, dessa mulher indígena, que está buscando. Então, vocês estão de parabéns, é um parceiro assim que eu conheci, que amei, né? Vocês são maravilhosos. Então, teve essa segunda edição, participei da primeira, vai ter uma terceira. E na terceira, eu até falei para a Dani, que aí já vou com a questão de tirar a fibra do buriti, de fazer a farinha, como fazer o pajuaru. Então, vai ser outro momento, porque aqui diz assim, exatamente a questão dos saberes e da história. Por isso que eu falo. Qual é essa história? Quem sou eu? Então, eu preciso desse espaço exatamente para valorizar esses meus saberes e essa minha história. E eu quero encerrar com o canto Macunaimando. E ele fala do nosso peixe, do nosso parichara, de tudo. Fala da nossa pedra pintada, que lá ainda tem as pinturas rupestres, muito bom, que fica dentro da terra indígena do Alto São Marcos. Boa vista no céu, lua cheia de mel, sobe a serra de Pacaraima. Eu sou de Roraima, Surubitucunaré, Miramutaba, sou pedra pintada, Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Cantando no rio, beijo de caboclo no fio, Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Jiquitaia, caxi, Itapeba, Jiquitaia, caxi, Itapeba. Boa vista no céu, lua cheia de mel, sobe a serra de Pacaraima. Eu sou de Roraima, Surubitucunaré, Miramutaba, sou pedra pintada, Buritibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Curumim te espera, Cunhantã. Cantando no rio, beijo de caboclo no fio, Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Jiquitaia, caxiri, Itapeba. Boto cantando no rio, beijo de caboclo no fio, Parixará na roda de abril, se abriu. Linha fina no meu jandiá, carne seca, chibé, a luar, Jiquitaia, caxiri, Itapeba, Jiquitaia, caxiri, Itapeba, Jiquitaia, caxiri, Itapeba. Essa aí foi a minha apresentação.
E aí eu fico feliz, né, por estar concluindo, porque eu aprendi, a gente tem que cronometrar o tempo. Obrigada a você, Marineide Makushi. É sempre uma alegria ter você com a gente. A gente aprende muito com vocês. Uma delícia ouvir vocês, suas histórias de luta inspiradoras. Muito obrigada.